Um abraço para você, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Vamos tabelar hoje com uma figura muito especial no futebol de Goiás, também no futebol brasileiro. Ele está se destacando, sempre se destacou como atleta e agora é uma das referências como treinador. Olha, é difícil às vezes o futebol goiano exportar um treinador de qualidade, mas ele está se destacando, tem muitas conquistas na carreira. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho a história de Márcio Goiano, conhecido como Márcio Panturrilha. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, André. É um prazer estar participando aqui com você do seu programa e poder transmitir para os telespectadores aí algumas coisas, alguma história que nós passamos juntos. O prazer é nosso, né, para a gente saber um pouquinho da sua história, né, como atleta, da sua história como treinador e outros assuntos que a gente vai abordar aqui no nosso programa. Você é goiano, né? O Márcio Goiano é goiano, né? De Goiânia. Goiânia, nascido em Goiânia. Ah. Família toda, né? Meu pai mineiro, mas... Qual o nome do seu pai? Luiz Azevedo, né? Luiz Azevedo. Veio muito cedo, muito novo, né? O que ele fazia? Trabalhava em construção civil. Na construção. E minha mãe já na região de Itaúsu, Itaberaí ali. O pessoal já mexia com fazenda, né? Aí depois vieram para Goiânia e aí meu pai entrou no ramo de construção. E depois, lógico, né? Criou seus filhos. Luiz Azevedo e a mãe? Deise Azevedo. Dona Deise. Isso. Como é que é o seu Luiz? Como pessoa, como homem. É um cara tranquilo, uma pessoa trabalhador. Pessoa simples, né? De família e origem simples. Mas uma pessoa que venceu, né? Nós somos 5 irmãos, né? Todos hoje, graças a Deus, bem, saúde, tivemos estudo, né? Graças a tanto meu pai quanto a minha mãe. Então só tenho a agradecer por tudo, né? Pela formação. Como é que é a dona Deise? Deise é uma pessoa tranquila também, uma pessoa também de origem humilde, mas também muito trabalhadora. Nos educou, né? Da melhor forma possível também. Também só tenho a agradecer. Tanto meu pai quanto minha mãe, por tudo que nos deu, né? Pela educação, pelo respeito ao próximo, respeitar e admirar sempre as pessoas que nos dão alguma coisa. Você diz que vocês são 5, né? 5. Então você tem 4 irmãos. 4 irmãos. Você está na escala onde aí, entre esse aí? Dos irmãos, o mais odiado, né? Que é o caçula. O caçula é o mais mimado, né? Tem tudo isso. Tudo isso. Tudo se fala isso, né? Mas o tratamento foi igual a todos. Eu acho que nós temos hoje uma família no sentido de todo mundo junto, todo mundo unido. Quando tem condições de estarmos todos juntos, a gente sempre está junto. Quem é o mais velho? É minha irmã. Eu tenho uma irmã que tem 50 anos, é a mais velha. Qual o nome? Marley. Depois vem? Marlete. Marluce. Mauro e o Márcio. Então são 3 meninos e... 2 homens, né? 2 homens e 3 mulheres. 3 mulheres. 2 homens e 3 mulheres. E como é que foi a infância? Foi aqui em Goiânia, né? Eu fui criado no Jardim América, né? Fui em Goiânia, ali vivi minha infância toda, adolescência, né? Aí depois, assim que eu me casei, mudei próximo ali do Goiás, né? Que a gente já estava atuando e jogando pelo Goiás, a gente já buscou um lugar bem próximo do clube, do trabalho. Foi ali no Jardim América os primeiros passos no futebol? Os primeiros passos, antigamente, é diferente de hoje, né? Antes nós tínhamos muitas opções com relação a campo, né? Brincar, poder na rua, muitos amigos, né? Tempo ocioso tinha muito, né? Se trabalhava muito pouco naquela época, né? O jovem. Então realmente tinha bastante condições para a gente, campos de peladas, né? Tinha campo em todo bairro tinha campo, né? Todo, diferente de hoje, né? Se for no Jardim América hoje, você não acha um terrão mais. Não, difícil. Hoje você encontra mais na parte, lógico, periferia, né? Ainda se encontra-se campos. Tem até, eu vejo, porque tem amigos que brincam, mas tem campeonatos hoje de terrão, né? Ali na região do setor Novo Horizonte, Vila Boa, né? Tem torneios ali, o bicho pega. Você já brincou no terrão? Não. Depois que eu me profissionalizei... Mas antes? Sim, quando era garoto, sim. Quando garoto a gente brincava na terra, né? Grama não se via naquela época. Não via. Não se Era via. raro, né? Era raro, dificilmente. Esse negócio de não ter campo nos bairros, como tinha antigamente, isso aí faz com que diminua o número de jogadores surgindo com qualidade, com habilidade? Acredito que muito, muito. Até porque
tantas outras opções que também o jovem tem, e os próprios pais, né? A preocupação que tem com seus filhos, né? Hoje o incentivo é lógico, sempre a busca de um esporte na educação, né? Paralela dos seus filhos. Mas sempre se busca essa educação na prática de um esporte, mas com segurança também, né? Hoje é uma escolinha, não se vê um jovem hoje saindo para jogar bola em outro bairro ou em outro setor, né? Então hoje a gente se vê o pai e mãe junto, né? Levando o filho para... Pagando a mensalidade, que nem às vezes é barata, e né? Não, se você for colocar no papel as horas mês, né? São duas aulas por semana. São 8, né? São 8 por mês. E se você for dividir realmente, algumas escolinhas tem o preço um pouco fica difícil para algumas famílias, mas o sonho é maior, né? Com relação ao futebol, o sonho, hoje mesmo eu levo meu filho na escolinha, meu filho vai na escolinha do Goiás, você vê várias crianças, né? E você também observa os pais, né? O desejo do pai, a entrega dos pais com relação ao futuro, né? de um atleta, como vamos dizer, hoje iniciando nas escolinhas e amanhã, com certeza, sonhando também virar um profissional. Desde quando você quis ser jogador de futebol? Bom, o meu caso foi um pouco assim, nós tínhamos uma turma grande, né, no bairro de amigos, e o Nogueira, não sei se de repente você vai lembrar, o Nogueira jogou no Atlético, né, Atlético Goianiense, foi um zagueiro, e ele morava próximo da gente, ele era um pouco mais velho, e depois alguns amigos também, existia muita peneirada, né, e aí coincidiu de ter um treino na Serrinha, e esses amigos meus me chamaram. E a gente nós fomos, né? Na época era o Joel, que estava fazendo as avaliações. Então algumas situações interessantes, porque na primeira participação eu nem participei, né? De início. Acabei entrando poucos minutos, e aí o Joel me chamou, falou, volta tal dia, pra gente conversar, traz seus pais aí. Então começou aí, eu tinha 13 anos, se eu não me engano, 82, 83. Aí comecei nas escolinhas, não escolinha, né? Que antigamente tinha tampinha, dente leite, infantil, juvenil e juniores, né? Era dessa forma que se falava antigamente. E eu iniciei no dente leite, né? Depois a gente passou para o infantil e assim seguiu até o profissional. Se não fosse jogador de futebol, o que você acha? O que você acha que você seria? Eu tinha uma preocupação muito grande. Na área meu pai era da área de construção e tinha um sonho, lógico, no curso de engenharia, né? Então acabei na época, tinha essa vontade ainda de fazer o curso de engenharia, mas acabei, como eu já estava no profissional, com 18 anos eu já estava treinando com o pessoal do profissional. Acabei fazendo um curso de ciências contábeis, né? Mas um curso que para mim, lógico, números, eu gosto de números, mas na época, se eu não fosse jogador de futebol, com certeza eu ia tentar naquela ocasião, um curso de engenharia civil, com certeza. Quem mais te incentivou a ser jogador? Olha, lógico que os amigos, né, em função da insistência deles para que eu fosse naquele dia fazer a avaliação, até porque eu não... Naquela época eu dava mais valor ao estudo, né? Pela dificuldade natural Seus amigos insistiram? Dos meus pais, né? A dificuldade natural do dia a dia, né? Pelo esforço para nos criar, né? Os filhos. E por incentivo dos amigos, dos Eles colegas. Insistiram bastante, porque eu não queria ir. Mas por insistência deles, né? Eles insistiram que eu fosse. E acabei indo. Você lembra de todos eles. E na verdade que de todos eles, o único que acabou ficando foi eu, né? Tinha o Célio, né? São 2 irmãos, por curiosidade. O Célio, né? Hoje trabalha numa empresa, em banco, né? Não vou estar aqui falando o nome. E tem um irmão dele, né? Que hoje a gente tem amizade. A grande realidade, em função do próprio futebol, os grandes amigos meus são os amigos de infância. É dificilmente. Hoje não vou falar que eu não tenho novos amigos, né? Eu morei em Florianópolis praticamente 5 anos. Tenho uma relação de amizade muito grande lá. Aqui em Goiânia não. Aqui em Goiânia o meu vínculo de amizade, com certeza, não vou falar 100%, mas 90% são amigos que a gente conseguiu ainda. Por mais que eu tenha ficado muitos anos fora, foram realmente os amigos de infância. Esses são os verdadeiros amigos que eu tenho. Você lembra de alguma dificuldade ou assim, qual foi a maior dificuldade para ser jogador de futebol, para realizar esse sonho?
Na verdade, na nossa época, eu não vou dizer que hoje é mais fácil, né? Sempre é aquela insistência, sempre tem aquela luta, sempre tem a busca, né, de ser um atleta, de ser um profissional. Existia um preconceito na nossa época, quando você falava que era jogador de futebol, diferente de hoje. Hoje todo mundo quer falar que é atleta, quer ser jogador, então um pouco diferente. A forma de lei de passe, né? Você pertencia ao clube quando você assinava um contrato. Então a gente tinha algumas dificuldades, até mesmo em termos de renovação. Valorização. De valorização, em todo sentido. A minha realização como essa transição de amador para profissional, eu não coloco muita dificuldade, né? As coisas aconteceram muito rápidas. Algumas coisas se atropelaram ali, né? Eu com 18 anos acabei tendo a oportunidade de já estar com um profissional. E aí a minha vida seguiu. Tive dois bons, naquela época, a Taça São Paulo se disputava com 18 clubes. Então naquele ano a gente conseguiu fazer 2 anos bons de Taça São Paulo. Acabei me destacando nessas competições. Então a transição para profissional não foi muito difícil não. A dificuldade normal, natural, de você buscar o seu espaço, de você mostrar a sua condição. Naquela época se valorizava um jogador com mais experiência, com mais vivência, né? Não se valorizava tanto o jogador com 20 anos, 19 anos. Você esperava 20 anos, né, para se profissionalizar, diferente de hoje, com 16 anos você já é profissional. Às vezes com 17, 18 anos já tem jogadores aí que já estão atuando pelas suas equipes. Então a dificuldade natural, mas eu graças a Deus, pelo meu esforço, pela minha entrega, eu fui um atleta que fui capitão em todas as equipes que eu joguei, né, esse espírito de liderança e respeito, então me ajudou bastante. Futebol eu só tenho a agradecer. Se pudesse começar, faria tudo novamente, né, para tudo que eu tenho. Hoje eu trabalho ainda no futebol como treinador. A gente procura falar mostrar para o atleta, né, as dificuldades que a gente tem, a dificuldade que a gente passa, né, mas eu faria tudo novamente, né, por tudo que eu tenho hoje, tudo graças ao futebol, minha educação, a educação dos meus filhos, hoje a minha tranquilidade no sentido de vida, né, que eu posso dar para minha família, para as pessoas que eu gosto. Então foi uma realização para mim legal, eu sou bastante feliz e grato ao futebol. É isso aí, daqui a pouco você vai contar a história da sua afirmação na posição de zagueiro, que eu sei que você jogava um pouco mais à frente. Daqui a pouco você conta isso aqui no Tabelando. Produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. É isso aí, estamos de volta tabelando com o Márcio Goiano, Márcio Panturrilha. Por que panturrilha, né? Vou fazer essa pergunta idiota. Não, mas é bom explicar. Na verdade, para muitos, batata da perna, né? Batata da perna, né? Tem que explicar bem. Na verdade, em função de ser um pouco assim, acima da média com relação a panturrilha, né? As outras pessoas, acabou. Vou pedir pro Antônio, dá um zoom aqui, por favor, na panturrilha do Márcio aqui. O Márcio Panturrilha. Aí acabou pegando, né? Acabou pegando aqui em função da... Aí, ó. Mas... A grossura da panturrilha é a minha coxa. Aí pegou, mas assim, no futebol não, sempre era lado da brincadeira mesmo, tranquilo, sem problema nenhum. Desde o início, né? Márcio Desde o início. Eu sempre tive um corpo assim, forte. Com relação à idade, né? Destacava um pouco. Isso aí é trabalhada, a panturrilha desde o início? Você trabalhava? Dizem que ou é normal, genético? Dizem que é genético, né? Dizem que você desenvolve ou cria-se condições em todo o corpo, né? Mas dizem que a panturrilha não tem como você aumentar, não. Acho que é uma coisa natural.
Isso aí te dava mais força, alguma coisa? Não, vou fazer alguma diferença? Dava era preconceito, né? As pessoas, na verdade, quanto mais forte, mais as pessoas olhavam a gente com dificuldade, né? Achava que não tinha mobilidade, que não tinha velocidade. Tudo isso, pelo contrário, né? Mas pra mim não, eu sempre fui um jogador que sempre trabalhei muito, principalmente o lado de força, né? Sabia que eu precisava muito, né? Ter muita força. Isso aí é uma coisa que eu sempre me explorei bastante. Eu sempre trabalhei muito, sempre treinei muito. Eu joguei até meus 36, 37 anos. Então eu sabia que dependia do meu corpo. Então eu trabalhava bastante. E você jogava um pouquinho mais à frente no início, né? Na verdade, quando eu cheguei no Goiás, né, como garoto, tinha 13, 14, isso foi, acredito eu, até os 15 anos, jogava um pouco mais à frente. Com a necessidade, no momento de uma dificuldade, a ausência de jogadores na posição, o Triel era o treinador do juvenil. Então, na ocasião, ele observando o treinamento, lógico, sempre o treinador da categoria acima observa a categoria abaixo, né? Até mesmo em função de subir naturalmente. Então, acabou me chamando, fazendo com que eu fizesse essa função de zagueiro. Se eu não me engano, na época era o Jubal, que jogava na zaga também. E ali a gente fez uma parceria, acabou dando certo. E ali para mim foi uma coisa que me deu uma alavancada na minha carreira na época, né? Por coincidência. Até porque do infantil, que eu tinha 15 anos, já fui jogar numa categoria que era 16 anos, 17 anos. E logo no ano seguinte, acabou eu indo direto para o profissional. Então realmente me deu uma alavancada muito grande nessa transição de fase, né? Vamos dizer dessa forma assim. Então nesse aspecto me ajudou, foi positivo essa mudança de posição. Porque acabou eu chegando um pouco mais rápido no profissional. Eu acho que é mania de todo garoto, né? Vai iniciar, né? Quer ser o 9, quer ser o 10, né? Aí depois vai encontrando a posição, né? De acordo com a... Eu trabalhei na base, é uma coisa natural. É natural, ninguém quer... Quando você vê a qualidade individual, né? O treinador da base, ele vai vendo e aí vai ajustando. Você já corrigiu muito a posição assim? Quando eu trabalhei na base, assim, a base... Eu tive... bastantes treinadores que, em função do meu perfil, né, eles apostavam muito na minha condição futura como treinador, né? Então, todos eles unânimes, né? Fala, Márcio, o maior aprendizado de um treinador é na base. Porque na base é um laboratório. Tudo que você fizer e você ver, você sentir que deu resultado, com certeza você pode fazer no profissional, que você não vai ter problema nenhum. E a base te dá essa condição de você, de repente, entrar com 11, né? Tem um goleiro, mas você não muda esse goleiro. Mas com 10 jogadores em campo, você conseguir mudar, né? Às vezes um posicionamento, uma forma de jogar com aqueles jogadores. Então, para mim foi muito importante nesse sentido, de ter essa leitura, de repente, hoje, né? Hoje tá se jogando assim, um 4-3-3, você poder fazer um losango com os jogadores que você tem em campo, né? A formação mudar sem precisar e ter a necessidade a curto prazo de usar uma substituição. Então, isso aí para mim foi muito importante. Quando é que foi a sua estreia como profissional do Goiás? Rapaz, esse jogo foi no Estádio Olímpico. Não sei se foi em 88 ou 89, porque às vezes eu brinco que eu participei da Copa União. E a Copa União, se eu não me engano, é 87, por ali. Então eu joguei na época, o Goiás até estava na ocasião sem treinador, e o jogo foi no... 88 teve também. Né? Não, teve. Também, teve. 87, então 88. eu lembro que foi um jogo no Estádio Olímpico, foi numa tarde. E o Goiás estava sem treinador, e o treinador era o Robson Alves, que estava comandando. E o Robson é uma pessoa que eu particularmente exalto no sentido da persistência dele com relação aos jovens, né? Ele percebia que a gente tinha alguma dificuldade, que nesse caminho muitos queriam desistir, né? Mas ele ajudava muito no sentido de trazer para trabalhar com o profissional, treinar com o profissional. E ele me deu a oportunidade na ocasião, né, que eu estava no banco. Então foi o primeiro jogo no Goiás, se eu não me engano foi em 88, no Estádio Olímpico. E se eu não me engano ainda foi contra o Morrinhos. Nós ganhamos o jogo, aí depois eu dei uma sequência, joguei alguns jogos. Então foi ali que eu comecei o início, né? Novo, tinha 18 anos ali, para mim foi legal. Como é que era participar dos treinos com aquelas feras todas, né? Eu acho que você subiu junto com o Túlio, né? O Túlio... Tinha o Cacau.
Naquela época ali, o Goiás, se você for fazer uma leitura e lembrar do grupo do Goiás, naquela, vamos dizer, aquela época minha, né? O Goiás, com certeza, era para fazer excelentes campeonatos, né? Você tinha Ronaldo Castro, Batata, você tinha... O Zé Teodoro já tinha ido embora, mas você tinha o Wilsinho, você tinha... O Batata jogava na lateral esquerda, depois ele veio jogar no meio. Aí você tinha o Idemar, Fagundes, Péricles, você tinha Niltinho, você tinha o próprio Cacau também, Aguinaldo, Túlio. Então você tinha grandes jogadores, né? O Richard também, que surgiu jovem e também conseguiu fazer bons campeonatos. Foi um jogador que hoje teve a oportunidade de sair, acabou em função da que a gente acabou falando no sentido de passe preso. Mas eu joguei com grandes jogadores, né? E depois no futuro outros também atletas que conseguiram buscar algo mais, né? Que aí foi Lúcio, foi o Dil, foi o próprio Alex, que aqui foi a grande conquista dele. O próprio Fernandão, início da carreira do Fernandão. Então eu joguei com grandes jogadores, Reidner, Romeu, jogadores que saíram. Pegou algumas gerações, né? Eu peguei a geração anterior. O final da geração de 80, o início da geração de 90, que é a sua. De 90, que foi 94, né? Que foi o grande... Foi o ano que o Goiás teve a dificuldade de 93, aí em 94 foi a garotada. Basicamente só jogadores do Goiás. Ali só tinha 2 jogadores que faziam um balanço, né? Que era o Baltazar, que era o atacante, e o Zé Teodoro. Os demais eram todos jogadores do Goiás. Estou me lembrando aqui, eu trabalhava em Anápolis, era repórter lá, estava começando. Você jogou naquele Inhumas, não jogou? Joguei. 92 e 93. O Goiás emprestou, fez time B lá, né? Tinha parceria, né? Os 2 anos sempre foram, né? Vocês ganharam do Goiás, não foi? Acho que todos os jogos naquele ano... Vocês não perderam? Não perdemos. Eu me lembro, não perderam. Não perdemos. Nem aqui, nem em Inhumas. Lá eu tenho uma lembrança de empate, mas aqui os 2 jogos aqui a gente ganhou do Goiás aqui. Mas aquilo foi bastante positivo pro Goiás naquela ocasião, porque... Acho que foi o melhor laboratório que o Goiás fez já. Né? Foi, porque os 2 anos sempre... no primeiro ano o Goiás já puxou alguns jogadores, né? Ali, acho que do primeiro ano para o segundo já veio, se eu não me engano, Marcelo Batista e o Reidner. E o Reidner já jogou, né? Isso. Depois no 93. Aí de 93 realmente veio todo mundo em função da mudança que houve no Goiás. Aí veio você, veio o Adriano. Veio... Ali teve o Jairinho, o zagueiro, o Valim, veio bastante gente. Ali todos que estavam retornou e todo mundo jogou em 94. 94 foi fantástico, né? Foi subir. Foi porque... Foi da casa para subir para a Série A de novo. A grande interrogação, né? Porque eu não me lembro do Goiás na Série B. Eu praticamente não me lembro do Goiás na Série B. E em 94 o Goiás estava na Série B. Uma competição importante, porque até então os moldes era campeão e vice, tinha o Campeonato Brasileiro, né? E aquele ano ali só jogadores jovens, então existia uma grande interrogação. E acabou a gente estreando fora e a coisa foi acontecendo, foi dando certo. E no final a gente disputou o título, perdemos o título para o Juventude em diferença de 1 gol, né? Poderíamos ter tido aquele ano ainda a felicidade de ter sido campeão brasileiro. Mas a felicidade maior foi a realização, né? De você colocar o Goiás no degrau maior, que foi voltar em 95 já a primeira divisão. Isso aí foi muito importante para todos os jogadores. Daqui a pouco vamos lembrar de outro time fantástico de 96. 96 também. 96 que foi quarto colocado do brasileiro. Daqui a pouco a gente vai lembrar esse time que você também fez parte, um dos times mais vitoriosos da história do Goiás. Daqui a pouco a gente volta tabelando com o Márcio Goiano. Produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há.
Pois é, estamos de volta tabelando com o Márcio. Tá dizendo no bloco anterior, né? A gente lembrar aqui do time de 96. O time de 96, eu me lembro que no início do campeonato, né? Até 50% do campeonato o time estava perto da faixa do rebaixamento, Perfeito, não era? Perfeito. Eu não vou saber dizer, acho que a 11ª rodada, se eu não me engano. Na verdade, em 96, nós fomos campeões, né? Goiano, né, até de uma certa facilidade aquele ano, de 96. Ganhou no triangular do Anápolis e do Atlético, né? Na verdade, a final foi contra o Anápolis. Né? O Anápolis chegou os 2 anos seguidos, tanto 95 quanto 96. Nós fomos campeões goianos em cima do Anápolis. E o treinador era o Mauro, né? O Mauro Fernandes. E após o campeonato ele saiu. Então ali houve uma troca de treinador, uma troca de comando. Eu achei estranho, naquela época, eu me lembro dessa final, que no dia da final, o pessoal distribuiu informando que o Cabralzinho seria o técnico. Exato. E que ele não ia ficar mais, né? Porque o Mauro, isso aí, ele já veio, né? Quando ele veio para o Goiás ali para dirigir no campeonato estadual, vamos dizer assim, contrato já firmado só para o campeonato regional, né? Ele não ficaria realmente para o campeonato brasileiro. Isso aí foi um erro? Olha, o Mauro naquela época era uma aposta ainda, né? Não era um treinador que tinha tido as conquistas que depois, posterior, ele conquistou, né? No próprio Goiás foi campeão aquele ano, depois retornou para ser treinador novamente. Você acha que valeria a pena ter arriscado ele no Brasileiro? Poderia, até porque também já tinha um grupo, né? Naquele ano, se eu não me engano, também já iniciou com outro treinador, depois o Mauro assumiu, não me engano. Eu acho que tem uma coisa assim, que era o Otto Valentim, não sei se ele que iniciou, também não tinha perdido na competição, acabou também trocando e ele assumiu. E no final a gente foi campeão. E quando houve essa troca, né, em função da gestão, mudou a gestão também do Goiás, né? A diretoria e os gerentes, na verdade. Veio o pessoal de São Paulo. Foi Medina, né? Exatamente, Medina. Aí acabou trazendo o Cabralzinho, uma pessoa que eu tive a felicidade de trabalhar 2 vezes. Gosto muito do Cabralzinho, um cara tranquilo, um cara... Eu tenho boas lembranças com ele. E aquele ano veio bastante jogadores, né? Como 95 também. 95 o Goiás contratou bastante. Só que 95 deu certo. E aí onde que você colocou com relação ao Mauro? Foi a aposta no Hélio dos Anjos, né? Que foi o primeiro campeonato brasileiro que o Hélio dos Anjos disputou. Foi com a gente ali em 95, né? Então contratou bastante jogadores e jogou-se poucos jogadores da casa naquele ano. Se eu não me engano foi eu e o Augusto que jogamos e o Romeu, acho eu que não tinha outro atleta aquele ano que teve tanta oportunidade. O resto era de fora. O Ronildo acabou aparecendo também aquele ano, mas poucos jogaram. Aí em 96 a mesma, idem. E aí o que aconteceu? 96 um pouco diferente, porque nessa dificuldade que você iniciou a conversa, houve uma troca. Acabou os jogadores da casa jogando, né? E a cada jogo era uma luta, porque existia um rebaixamento, uma briga contra o rebaixamento. E a coisa foi muito positiva, né? Paulinho assumiu. Paulo Gonçalves assumiu. E o time só vitória, só resultado positivo. E chegou, aquele ano classificava-se 8, né? Primeiro mata-mata foi contra o Guarani. A gente conseguiu passar pelo Guarani. Aí depois pegou o Grêmio, né, que foi campeão, né, brasileiro, aquele ano do Filipão, que era o treinador. O Paulo Nunes, né, que também é daqui de Goiânia. Aí nós perdemos o título, mas foi um ano realmente muito bom para todo mundo. E no ano seguinte foi um ano que muita gente saiu, né? Eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar em outro centro, que foi para Pernambuco, para o esporte. Ali saiu Lúcio, saiu Romeu, Augusto, o Evandro. Eu não sei se o Alex ainda permaneceu aqui, mas o Alex tinha feito um grande campeonato. O próprio Índio, se eu não me engano, também retornou. Então, todo mundo que fez aquele campeonato acabou buscando outros horizontes, né? Ali ficou Silvio, ficou Richard ainda dando sequência aí, Kleber ainda ficou o ano seguinte, depois que ele saiu. Qual foi o grande time que você jogou no Goiás? Grande time? Foi esse de 96? Foi de 95? A lembrança maior... Foi de 94? Distintos, né? Todos eles distintos, né? Mas lógico que quando você tem aquela coisa de casa, né? Primeiro foi 94, né? E depois, lógico que 96 também tinha bastante jogador da casa. Então a gente fica satisfeito por isso.
Então, por ter dado certo, né? Mas o time de 95 também era maravilhoso. Se você for pegar, o ataque era João Paulo, Magrão, Sandoval, jogadores espetaculares, o Edson Pezinho, os caras muito profissionais, o Wildo, zagueiro. Então, profissionais que a gente tem boas recordações também. O Klemer, né? Goleiro aqui no Goiás também, a oportunidade que ele teve, depois foi embora para a Portuguesa, Flamengo. Então, aquele ano também nós trabalhamos com grandes jogadores, uma grande equipe. Se você for pegar, em termos de destaque nacional depois, em 95 tiveram bastante jogadores, mas 95 da casa novamente, né? E jogadores que se destacaram depois fora, né? Reide, né? Romeu, próprio Ronildo. Então, a gente fica feliz por isso. Jogadores de casa, a gente fica satisfeito. Você ganhou dinheiro no Goiás, Márcio Goiano? Eu não... assim, eu me profissionalizei em 90, fiquei no Goiás 90 e 91. Saí do Goiás em função da parte financeira, né? O que eu ganhava no Goiás, eu fui para Jataí na época, que o primeiro clube que eu saí foi Jataí, com uma briga muito grande naquela ocasião, mas eu ganhava muito mais no interior do que no Goiás. Naquela época eu ganhava 3, 4 vezes mais em Jataí do que no Goiás. E minha briga na época para se jogar no Inhumas também era idem. Eu ganhava 2, 3 vezes mais no interior do que no Goiás. Lógico que depois, em 93, que eu me retornei, aí já tinha um aporte financeiro melhor, né, 94. Mas se eu for pegar na minha carreira em si, ganhei mais dinheiro jogando depois que eu saí do Goiás. Depois que eu fui para o esporte, eu tive uma grande felicidade na minha carreira, né? Sempre fui campeão no Goiás, estadual. Fui para o esporte, fiquei 3 anos, fomos campeões 3 anos. Também formamos uma família lá muito forte. E era uma identidade muito grande, nós jogadores. Depois fui para o Atlético Mineiro, que foi a grande oportunidade da minha vida com relação a clube grande, né? Tinha sido vice-campeão brasileiro em 99. Então aí tive uma situação melhor financeira. E depois também o próprio Figueirense, né? Fiquei lá 3 anos, a gente ganhou tudo, subiu, foi tricampeão. Então, lógico que os valores também melhoraram, com certeza, quando eu saí do Goiás. Como é que foi para você sair negócio de passe? Não, naquela ocasião, eu também só tenho a agradecer. O Hélio tinha passado aqui em 95 e na saída ele falou, olha, se você tiver oportunidade, a gente vai trabalhar junto ainda. Então ele me tentou na ocasião, ele foi para o Vitória, tentou me levar para o Vitória, acabou não dando certo, até porque o Goiás, aquele ano, lógico, se a gente for buscar o histórico, eu era um jogador de liderança, era um jogador que comandava ali dentro de campo, tinha uma relação de amizade com a diretoria, num sentido de ligação, né? Aquele elo de campo. Então eles tinham essa confiança em mim. Então tive essa dificuldade de sair em 95. E 96, aquele ano ali que foi um ano bom, aconteceu uma confraternização no Goiás, né? E eu tive um encontro com o Ali Pinheiro na ocasião, conversei com ele, falei que, poxa, de repente estava na hora de sair, não sei o que e tal. E ele falou, você tá afim, você quer sair realmente? Eu falei, gostaria de buscar novos espaços, né? E ele falou, não, eu te ajudo. O que você, se acontecer de aparecer algum clube. E aconteceu que aí na ocasião, eu liguei para o Hélio, né? Na época, ele estava no esporte de Recife. Falei, Hélio, aconteceu isso e isso, assim. Eles me liberam. Me liberam. E aí na ocasião eles ligaram, acabou acontecendo, dando um negócio, deu certo. Aí foi o ano que eu fui pro esporte, que foi em 97. Aí você falou, sucesso do esporte, depois... Eu fui pro Atlético Mineiro, nós somos campeões também, campeão mineiro. Você jogou na Portuguesa? Santista. Né? Na época Briosa. Briosa. Na época era o Muricy, né? Era o treinador. Muricy e o Tata. O Tata era diretor, né? O Tata era diretor, o Muricy era o treinador. E na ocasião me fizeram o convite também. Eu nunca tinha disputado um campeonato paulista. Eu tinha vontade de disputar um campeonato paulista. E aí fizemos um bom campeonato. Ali também vários jogadores acabaram se destacando, né? O Muricy quando foi para o Náutico. E ali do Náutico ele veio para o Figueirense, que aí eu estava no Figueirense, tinha trabalhado com ele. Aí foi trabalhar com a gente. Do Figueirense ele foi para o Internacional. Então, olha como que é a vida, né? A bola, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar aqui, ele cresceu aqui. Em oportunidade também, por eu ter trabalhado com ele, indicação também na época para a diretoria, levaram para o Figueirense. Quando ele foi para o Inter, ele tinha acertado com o Figueirense. Aí eu recebi uma ligação dele,
ele ligando para mim para dizer que, para me despedir do pessoal, que ele estava indo pro Internacional, né? Pro Internacional. Pro Internacional. Aí foi o ano que no Internacional também tudo deu certo, que foi um ano difícil pro Inter, mas acabou colocando alguns jogadores da base, algumas contratações, e foi onde que o Inter deu uma alavancada, né? Acho que o Inter cresceu muito depois da ida do Muricy para lá, se eu não me engano foi em 2003, acho que foi 2003 que ele foi para lá. Então cresceu bastante se você for pegar na história do Inter nesses últimos anos. Então essas coisas que acontecem na vida da gente, eu tenho só a agradecer, como a gente estava falando. Você falou aí, trabalhou com o Hélio, trabalhou com o Muricy, trabalhou com outros técnicos. Com qual deles assim você aprendeu mais? Com qual deles você se espelha mais? Todos os treinadores têm suas particularidades, né? A nível de trabalho. Qual é o estilo que você... O futebol tem várias formas de se pensar, de se dirigir, né? De se falar. Assim, a disciplina, ela está acima de tudo, né? Disciplina e trabalho, né? Então, se você tem disciplina e respeito, aí você tem o trabalho, né? Os jogadores fazem de uma forma natural e você consegue, no dia a dia, levar, né, o futebol de uma forma tranquila. Então, é disciplina, é trabalho. Gosto muito do Hélio, respeito muito o Hélio, né? Por uma pessoa, além de ser uma pessoa que trabalhava muito, o Hélio tem um diferencial que estudava muito, né? Estudava adversário, era uma pessoa que falava muito fácil, né? O Muricy já era mais trabalho, era mais seco, mas também era uma pessoa muito séria no que fazia. O Cabralzinho, na época eu aprendi muito com o Cabral, porque antes se fazia muito coletivo. O Cabral não, já trouxe uma cultura diferente que hoje todo mundo faz, né? Que é campo reduzido, posse de bola. Então eu fico feliz por ter passado por todo esse processo, né? Você destaca Muricy, Cabralzinho. Tem vários outros também, tem outros. Hélio. Não, tem outros. O Robert Valdavino eu trabalhei, que é um cara que trabalhava bastante. Tem várias coisas. Outros treinadores que eu não tive a oportunidade também, mas observava a forma de preleção, ou de entrevista, ou de substituição. Você observa tudo, você busca tudo. Liderança, Zé Teodoro, Baltazar, no início da carreira. Daqui a pouco nós vamos falar de outro treinador. Beleza. Do Márcio Goiano. Vamos. Daqui a pouco a gente volta. Produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. É isso aí, estamos tabelando com o Márcio Goiano. Você é casado, né, Márcio? Casado. Esposa daqui de Goiânia. Esposa de Goiânia. Há quanto tempo? Casei novo, rapaz. Eu tenho 22 anos. 22 anos de casado. Qual o nome dela? Dora. Dora. Dora Zé. Quem é a dona Dora? Dona Dora é minha parceira, foi uma pessoa que me ajudou bastante nessa minha caminhada, né? É como eu falei, casei com 21 anos. Dificuldade natural, ali foi onde que eu estava comentando, né, com relação à parte financeira, né. Chegou um ponto que a Jataiense me dava 3, 4 vezes a mais, eu falei, vou embora, porque a vida mudou, né. Solteiro era uma coisa, eu tinha uma condição boa da minha família, né, dos meus pais, me davam uma condição boa, graças a Deus, eles conseguiram o objetivo deles, então eu tinha uma condição boa, mas depois que eu casei tive que correr atrás, aí eu fui atrás, mesmo com... Não tinha aprovação de toda a diretoria do Goiás, mas acabei buscando meus objetivos porque eu tinha minhas responsabilidades, né? Então foi minha amiga, minha parceira, minha esposa aí que me ajudou bastante. Quem é a Jéssica? A Jéssica foi o início de tudo, né? No início de uma realização, né? Porque família é tudo que a gente... quantos anos? A Jéssica tem 21. 21. Tudo que a gente tem hoje é em função dos filhos, né? Então a gente fica feliz, participou muito com a gente também, foi parceira bastante da mãe. Casou?
Não, hoje estamos todo mundo junto aí. Tá tudo junto. Tudo junto ainda. E o Matheus? Matheus aí é um garotão também que veio bem depois, né? Matheus tem 10 anos, vai fazer 11. É mais parceiro também. É menino bom, menino tranquilo. Vai virar jogador ou não? Ele tenta, rapaz. Em função do pai estar todo dia no campo, ele tá ali brincando. Gosta de futebol. Às vezes eu esqueço o nome de algum jogador, eu recorro a ele. Ele lembra? Lembra. Hoje é videogame, né? Videogame, a molecada sabe o nome de sabe todos, até o né? esquema de jogo. Sabe o esquema de jogo. Às vezes até questiona meu esquema de jogo. Tá jogando errado. Tá jogando 3-5-2 aí, pai. Fica. Mas só que ele joga só com grandes jogadores, né? Aí, ele escolhe, teoricamente, pode escolher, né? pode escolher. Ele compra ali os melhores, tal. Neymar, Ronaldo. Aí fica fácil. Sua carreira de treinador começou no Figueirense, né? Não, na verdade como treinador, né? Mas assim, voltando um pouquinho, eu comecei como auxiliar, né? Em 2007 eu trabalhei no Guaratinguetá, depois eu trabalhei no Atlético Goianiense em 2008 e depois trabalhei na base do Goiás durante um ano. Aí recebi o convite para trabalhar no Figueirense, né? Em função de... Eu tenho uma história muito boa no Figueirense, isso aí eu posso dizer. Você imaginava virar treinador? Eu tive, no meu decorrer, eu queria continuar, eu queria dar sequência. Eu não tinha definido onde, se era dentro do campo ou fora do campo, né? Que um campo que cresceu bastante hoje, a área de gerência ou diretoria, né? Hoje dá para se trabalhar bem nessa área também, em função de tantos recursos que você tem a nível de mapear jogadores, ver jogadores. Então eu queria ficar, né, nessa área. Quando eu fui convidado para trabalhar no Figueirense, ficou aberto as duas funções para mim. Ou eu trabalhava com a diretoria ou para o campo. E ali eu decidi, falei que queria trabalhar em campo, em função da minha forma como ex-atleta, né? Em termos de liderança, de comando. Então, naquele momento, até porque o Dorival Júnior, ele foi gerente no Figueirense, mas o grande sonho dele era ser treinador. Então eu também tive esse contato com ele, essa dificuldade. Então ali eu vi que ele queria, o objetivo principal dele era ser treinador. Só que ele estava dividido entre família e o sonho dele. Porque um gerente, você vai para um clube... Isso te atrapalhou? Não, eu digo assim, o gerente, você tem teoricamente, você tem uma estabilidade de um período maior, né, de trabalho. Você programa-se com a sua família. E o treinador não. O treinador é resultado. Então, naquele momento, eu me decidi. Falei, treinador. E tive a oportunidade de trabalhar no Figueirense, um ano que deu tudo certo. Né, deu tudo certo. Começou-se difícil o ano, acabei eu assumindo. Se a gente for falar dos jogadores que jogou aquele ano, estão todos em times grandes. Então, tudo deu certo. E aí a gente seguiu nossa carreira. Tem um nome muito respeitado lá, né? Não, lá em Florianópolis eu conquistei tudo lá, né? Como jogador, subiu a equipe, fomos tricampeões, coisa que não acontecia há muitos anos. Eu tenho um respeito muito grande lá. Isso eu posso dizer porque quando você for lá, ou amigo seu for lá, ou você conversar com alguém lá do futebol, você pode ter certeza que... eu não tenho dúvida, não. Como se diz, às vezes é difícil você falar alguma coisa, né? Mas eu me sinto muito bem, realmente. Eu sei, por exemplo, que não foi mais de uma vez que o Avaí, por exemplo, já tentou te contratar. Eu tenho, assim, eles vieram aqui aquela vez, né, do Goiás. Né? Eles vieram aqui, mas eu não... Na época eu não queria sair, porque eu estava bem no Goiás, né? Estava bem no Goiás, eu não queria sair. Eu tinha outros problemas familiares naquela época, até problema de saúde na família. Então eu não queria sair, queria estar próximo, queria estar perto, então não fui naquela ocasião. E a bola, né? A bola segue. Ter sido treinador profissional do Goiás foi uma realização? Foi. Até porque eu tenho um respeito muito grande pelo Goiás, né? A gente foi criado ali dentro, muita dificuldade, mas a gente conseguiu os nossos objetivos, né? Aí você tinha um aproveitamento fantástico. Era de quanto? 70%? Na verdade, Isaac, a gente... Quando eu cheguei, estava na zona de rebaixamento. Isso. Essa é a grande realidade. Mas pela necessidade também naquela época, eu estava no São Caetano. Paguei para sair do São Caetano, paguei multa lá. Vim para o Goiás.
E ali a gente teve 10 dias para trabalhar. Então eu fiz uma estatística, reuni com os atletas, mostrei para os atletas que no final do turno a gente poderia estar bem próximo dos 4, porque a pontuação não era tão diferente. E acabou, os atletas também comprou essa briga. E naquela ocasião eu falava em 7 vitórias, mas eu ainda falei, vou negociar 6 vitórias e um empate. E chegou um momento que foram 5 vitórias seguidas. Eu me lembro, foi isso. Então chegamos 2 pontos dos 4, né? Os 4 primeiros. Eu praticamente não entendi, não sei porquê também. Eu fui convidado para me retirar. Eu respeito, né? Quem que te demitiu? Naquela ocasião era o Kleber, que era o diretor, Kleber, né? Que respondia, né? Ele que veio falar comigo. Qual foi o justificativo? Mas eu vou ser bem honesto e sincero, não foi o Kleber, não. Porque aquele ano não tinha presidente, né? O Goiás estava sem presidente, sem diretor. Era o Kleber que foi convidado naquela ocasião pelo próprio Arley Pinheiro. E o Goiás foi aquele ano que assinou aquele contrato novo com a Globo, né? Esse novo contrato, que os valores melhoraram muito. E aquele ano ali, o senhor Arley, na verdade, estava buscando sanear, né? Principalmente sanear dívidas, né? Então a preocupação maior naquele ano ali era mais financeira do que o Goiás subir para a primeira divisão. Então eu vim para o Goiás na hora errada, de repente. Porque eu queria subir e existiam forças naquele ano que não era interessante para o Goiás subir. Porque uma primeira divisão tem custo altíssimo. Isso. Então não era. Então o atrito foi mais ou menos por aí. Porque a gente chegou bem próximo e, no meu entender, naquela época, eu precisava de um lateral esquerdo, eu precisava de mais 2, 3 jogadores. Acredito eu que o Goiás subia. E naquela ocasião, até jogadores que vieram no ano seguinte, foram jogadores que a gente queria, que a gente colocou no papel, que a gente mostrou para algumas pessoas da diretoria, até causa estranheza depois os jogadores aparecerem. Então, mais ou menos isso. Mas eu fui feliz no Goiás, né? Eu respeito muito. A gente ouve falar muitas coisas, inclusive de que teria um contratempo com um membro da sua comissão técnica e que você, até em solidariedade a essa pessoa, teria saído por causa disso. Olha, fala-se tanta coisa, né? Fala-se tanta coisa. Eu fico só chateado porque é uma oportunidade que eu tive de trabalhar no Goiás, né? Por ter sido um ex-atleta. No meu entender, um grande trabalho a gente estava fazendo. E eu espero um dia voltar a ser treinador do Goiás. Eu espero um dia voltar, porque, como você falou, o aproveitamento grande, a filosofia de trabalho, respeito à diretoria. Então, eu nunca fui uma pessoa que fui de encontro a... Eu sempre respeitei a hierarquia. Nunca tive problema com diretoria. Pelo contrário, se a gente for buscar aí 94 a gente volta como jogador, a gente mais ajudou, né? Pela dificuldade que tinha. Então, novamente, né? Eu entendi também nessa ocasião que eu passei como treinador a situação da parte financeira. Porque eu também, quando eu vim com um processo de 2012. Então, de uma certa forma, para mim era tranquilo. Aquele momento era fazer com que o Goiás, então, se mantivesse na Série B, vamos colocar dessa forma, e o ano seguinte buscar o objetivo, né? Que foi alcançado no ano seguinte, pelo Goiás. Quantas vezes o Vila Nova já te procurou? O Vila Nova eu tive a oportunidade, não diretamente, né? Uma oportunidade, foi um empresário, né? Que fez uma ligação uma vez. E depois eu tive realmente uma ligação do membro da diretoria do Vila Nova. Né? Isso quando? Agora. Recentemente eu tive. Recentemente. Esse ano? Esse ano, de 2014. Mas assim, nós estamos no futebol, na nossa profissão. Eu respeito muito, né? Aí você já estava no Mojimirim? Estava em Mogi. Aí não tinha jeito? Hoje eu espero, amanhã ou depois trabalhar no Vila Nova, trabalhar no Atlético. Atlético você já teve proposta? Não, Atlético nunca tive oportunidade. Assim, proposta não. Proposta não. Mas amanhã ou depois se tiver, cara, lógico. Hoje tem os profissionais que trabalham, né? Conheço bem tanto o Marcelo quanto aqui o treinador que está iniciando o trabalho também no Vila Nova. O Sidney. O Sidney, né? Um jovem treinador, que o ano passado já estava fazendo um bom trabalho no Boa, né? Fez 2 anos bons. Fez agora, o ano recente também passado, com o Icasa, né? Quase chegou também o Icasa.
E o Marcelo também, se você for buscar o histórico do Marcelo também, vem de bons anos em Recife, né? Vamos colocar dessa forma. E vai colocar, tanto o Atlético quanto o Vila Nova, vai buscar também aí o acesso à primeira divisão. A gente torce por isso, nós somos goianos, né? Nós queremos todo mundo em cima, porque eu também tenho uma parte de Santa Catarina. Hoje eu fico feliz, Santa Catarina hoje tem 3 times na primeira divisão, Que beleza, 2 times hein? na Série B. É ótimo, isso é ótimo para o Estado, né? E isso é obra do acaso ou o negócio é bem trabalhado lá? Bem trabalhado, bem trabalhado. Existe a dificuldade também financeira, mas existe um mapeamento, manutenção de elenco, manutenção de grupo. Chapecoense, 4 anos do mesmo grupo. Então, uma hora colhe resultado. Uma hora colhe resultado. Sempre uma espinha dorsal, o mesmo goleiro, Você vê muita mesmo coisa zagueiros, mesmo laterais, mesmo meia. Então, eles conseguem manter ali alguns jogadores. Então, vai mantendo. Você vê muita coisa no futebol de Santa Catarina que poderia ser feita no futebol goiano? Não sei se... É recurso, né? As cidades têm recurso, Joinville, e todas elas têm torcida, isso é muito importante. Hoje o Criciúma é o que o Criciúma hoje em função do presidente, né? Que é o Angeloni, dono da rede Angeloni. Que ele saneou tudo, pagou todas as dívidas e tá ajudando, né? Mas ele busca esses parceiros. Então cada... Chapecoense é a mesma coisa, ela busca parceiro, porque tem a empresa dentro da cidade. Joinville busca esses parceiros, então cabe também. Eu acho que de repente as prefeituras e os presidentes buscar essa parceria. Isso aí ajuda muito, como tivemos aí Goiás e o próprio Vila Nova, né? Na época o Atlético acho que estava fora, mas o governo na época ajudou, tanto Goiás quanto Vila, né? Essas parcerias, o governo do estado buscou empresas, isso aí eu acho que ajuda bastante. O que significa na sua carreira ter sido o último treinador do Rivaldo? Rapaz, é complicado, o cara ganhou tudo, o cara é simples pra caramba. Chegar pra você e falar, parei. Eu falei, pô, preciso de você ainda. Foi desse jeito? Foi desse jeito. Preciso de você ainda. Até porque nós fomos jogar contra o São Bernardo. Ele não queria, na verdade eu nem ia levar ele pro jogo. Mas no treinamento acabou um treinador da posição tendo uma lesão. Aí no treinamento, a gente fazendo o trabalho, o treinamento natural, eu falei, ô Rivaldo, você tem que ir pro jogo. Ele, não, eu vou pro jogo. Eu não sei se foi uma coisa assim também, um estalo. E ele foi pro jogo do São Bernardo. Hoje o jogador tudo é mapeado, né? Tem um GPS, aquela coisa. Ele participou os primeiros 45 minutos, apesar da idade dele, da vida dele, foi o jogador que mais correu dentro de campo. Nossa. E eu falei para ele, poxa, você é o jogador que mais participou e você... Vamos aí, faltam mais 2 jogos. Mas ele falou que não. Você vê o discurso emocionado. Né? É uma coisa que vai estar gravado na minha memória. Você estava lá naquele dia, né? Estava lá no discurso dele. A realização, do sonho dele de poder treinar com o filho, poder jogar com o filho. Como é que era assim? Ele era o dono do time e seu jogador. Você tinha que escalar ele? Como é que era? Não. Quando ele me ligou, a primeira coisa que eu perguntei para ele foi isso. Foi? Mas mesmo como presidente, mesmo ele tendo vontade, ele não fala nada. Fala nada? Nada. Eu acho que o Rivaldo foi um cara que conquistou tudo. E lógico, né, vocês da imprensa, calado. Ele conquistou, realmente foi dentro de campo mesmo, trabalhando. Ele é bem tímido, né? Tímido, fechado. Não é de dar entrevista? A parte de assessoria dele blindou ele muito. Blindou ele muito, né? Ele foi muito blindado. Então acho que também isso fechou mais ainda. Porque se ele tivesse, a assessoria dele fizesse com que ele falasse mais, né, com as pessoas, de repente ele tomasse outro rumo. Mas ele foi muito blindado, fala só com as pessoas que gostam, atende o telefone só das pessoas que ele quer. É uma pessoa tranquila, sem vaidade, gosta de um carrinho aqui, outro ali. Algumas coisas que o suor do trabalho dele e dedicação deu para ele, né? As coisas que ele gosta é um pouco carinha, né? Como dizer, caro. Mas ele tem condições para isso, um cara bom, um cara sério. Você vai voltar para o Mojimirim agora na Série C? Tá buscando parceiro, né? A gente também já teve alguns contatos com alguns outros clubes. Mas eu gostei de trabalhar, estrutura boa, condição de trabalho boa. E a gente vai conversar, vai definir, de repente sim. De repente eu volte para lá. São Paulo é uma condição diferente, né? Um aprendizado diferente, profissionais, as pessoas combinam as coisas com você e acabam cumprindo. Isso é importante. Isso é muito importante. Márcio Goiano, você é feliz? Muito feliz por tudo, né?
por ser apaixonado pelo futebol, uma paixão que é nacional. É uma família, né? Tanto falo pela família, meus pais, meus irmãos, a minha família, né? Minha esposa, meus filhos. Sou uma pessoa bastante feliz. Hoje eu vivo, se eu viver meu mundo com a minha família, eu estou satisfeito, eu estou feliz. Ainda a gente consegue ter outros amigos também, fico bastante feliz. E eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Não, fico feliz. A gente, como você falou, né? Os anos passam, a gente tem lembranças boas. Acabou você lembrando de uma entrevista que eu jogava no Inhumas, né? No Inhumas, né? Legal. Eu te entrevistei no Inhumas, te entrevistei no Goiás. Aí a vida 94, seguiu. 93. Aí foi coisa muito boa. 20 anos já. Passou. É isso aí. Mas é legal, é legal. Tá certo. Aí tabelamos com o Márcio Goiano, essa figura fantástica. Boa sorte para ele no decorrer da sua carreira. A gente torce por você em qualquer clube que você esteja. E na semana que vem a gente traz outro convidado especial. Um abraço, gente. Aqui é o país do futebol. No fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama, Brasil só é...